Porra, tá querendo roubar o lugar do Arlen. Não, cara. Cara, é sempre essa história, né, velho? Se ele precisar, tamo aí, cara. Aí, ó. Teus e Tons. Seja bem-vindo a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast aí que visa trazer informação de forma simples de comércio exterior, empreendedorismo para todo mundo aí. A gente está tentando mudar esse mundo e estamos gravando mais um. Nessa vez é sobre dados e KPIs, gente. Uma informação, uma habilidade que a gente tem que ter aí para a nossa vida, não só para a área de comércio exterior e para o trabalho. Tenho 4 convidados, especialistas nessa área, e vamos apresentá-los. O primeiro aqui na minha direita, Dr. Sigmundo, por gentileza. E aí, aqui é o Sig, eu sou PhD em Ciência da Computação, entusiasta em inovação e empreendedor. E esse foi o texto que a Liz escreveu para mim. Ótimo, cara, ótimo. Gostei da palavra entusiasta, Liz. Gostaria de ser apresentado assim, mas hoje eu só sou o host, né? Sou o host. Essa merda, é sempre host, né? Vamos lá. Do lado dele temos o Dr. Robson Maia, por gentileza, te apresente. Olá, sou o Binho, já trabalho na área de comércio exterior há mais de 12 anos, sempre na área de TI. Eu sou entusiasta em dados, recentemente comecei Você também é entusiasta, né? Sou entusiasta Gostei. em dados, gosto bastante, e já que a gente está tentando mudar o mundo, vamos começar analisando essas informações, né? Que já tem aí, né? Pegar esses dados todos e começar a analisar para ver se a gente consegue achar o caminho de mudar esse mundo aí. Ótimo. Aqui na minha frente eu tenho Vanessa, te apresento, estreante no podcast aí. Oi, meu nome é Vanessa, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Quero falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Então, eu tenho formação em administração, uma MBA em controladoria e auditoria e venho cursando ciências contábeis. Você veja que ela tem uma voz suave no microfone, né? É bom, né? As pessoas parecem que entendem o que eu não entendo. Ai. E do lado dela a gente tem a presença de Ricardo Nardes. Por gentileza, te apresenta aí. Oi, Ricardo Nardes, mais conhecido como Bacana. Pouca gente me conhece aí como Ricardo. Eu hoje trabalho na Royal Cargo. Eu tenho mais ou menos 15 anos aí de experiência na área da logística e uns 7 anos na área de comércio exterior e analisando dados e tudo mais aí. Tá ficando velho, né, Baca? É que ele começou cedo, com 15 Espero anos. que eu possa ajudar vocês aí nesse bate-papo. Vambora. Vambora, gente. Eu sou o Arlon Pereira, host desse podcast. Toca a vinheta aí pra gente começar o assunto. Eu gosto disso. Mas o cara acha que ele é uma vinheta. Vamos lá. Bom, gente, voltando dessa vinheta aí, sensacional, tocada, a gente vai entrar na discussão e a primeira pergunta que nós temos aqui na pauta são os conceitos básicos de KPIs e dados, cara. Nós temos 4 especialistas aqui. Alguém quer falar quais são os conceitos? Tem alguma ideia? Ou pode explicar de fácil acesso? Dados eu acho que todo mundo conhece, né? O problema é o conceito de KPI. Quem começa? KPI ou KPI? Ah, a gente vai entrar numa briga. Eu acho que é KPI. Em inglês é KPI, mas nós estamos no Brasil. O que vocês acham? Estamos tentando facilitar. Então vamos no comércio KPI. exterior. Vamos falar KPI para facilitar? Eu acho Muito que... bem. Bora. Ou KPIs? Eu quero começar a falar. Não. Falando que assim, ó, o K vem de chave, certo? Beleza. Não sei. E esses indicadores-chave de desempenho, Key Performance Indicators ou qualquer coisa que, né, se pronuncia assim, eles são indicadores, mais uma vez, como o próprio nome sugere, chaves. E eles normalmente são formados por outros indicadores. Então eu queria levantar essa bandeira aqui, que presta atenção, nem tudo é indicador-chave. Tem muito indicador que vai levar o chave e vice-versa, né? Ele vai depender de outros também. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas e aí, Binho, você acha que é KPI ou KPI, cara? Eu acho que é KPI. Que é o certo, né? A palavra é em inglês, KPIs. Isso, é o que Entendi, todo entendi. mundo fala. Key Performance Indicators. É isso? Nossa, isso ali é uma maravilhoso. coisa linda. Então, gente, esse conceito básico aí é utilizado pelas empresas para trazer mais informações e facilitar a tomada de decisão delas em qualquer área. Então, a gente pode usar, inclusive, KPIs ou KPIs na nossa vida, ou não? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Claro. Certo? Se é indicador-chave, né? Tu tem que analisar. Tem que analisar o teu financeiro, né? Enfim, se o teu relacionamento tá bom, ruim, não? Né? Faz um dashboard lá e analisa friamente em números. Parece que nos últimos tempos... Veja bem. É isso aí. Bom, a gente está numa sociedade agora que vem dizendo aí que os dados são o novo ouro, aí, o novo petróleo e etc. No dia a dia de vocês estão vendo importância nisso hoje? Como é que está na prática um pouco a utilização desses dados e desses KPIs aí, esses indicadores?
Posso começar com o Ricardo, bacana. Vamos lá. Com certeza, eu acho que tanto na área de comércio exterior quanto em qualquer outra área, se a gente tem essa análise de dados para saber como tá performando um funcionário, uma empresa, isso muda tudo, muda o jogo realmente. Eu tenho vários exemplos até dentro da nossa empresa que antes a gente perdia tempo, vamos dizer assim, trabalhando muito e não via o resultado, por que o meu dia estava indo embora. E depois que a gente começou a analisar os dados, a gente conseguiu mudar bastante coisa aí, mostrando, dando caminhos a serem seguidos aí para o pessoal. Entendi. E, Vanessa, nessa parte de financeiro, de administrativo e etc., já é utilizada há bastante tempo? Qual é a importância dos KPIs aí para essa área? Sim, já é utilizado e vem cada vez mais sendo mais importante na vida das empresas, né? Isso independe da natureza das empresas, ou seja, privada ou pública, vem sendo aplicado muito. Então a gente já entendeu que nas empresas e nos setores a gente acaba utilizando KPIs aí ao longo do tempo e etc. E nessa busca, Robson, sobre esses dados e sobre... É muito difícil para uma empresa começar e tentar trazer isso, não? Eu acho que para empresas mais tradicionais isso daí é bem complicado, porque nunca se preocupou em minerar esses dados ou com a qualidade desses dados. Acho que hoje as empresas um pouco mais, com algum tipo de dados ou armazenamento já mais de um longo tempo, não tinha essa cultura de preparar bem esses dados ou de pensar onde guardar eles. Então, para algumas empresas mais, vamos dizer assim, mais antigas ou que já tenham um histórico de informação grande, isso é complicado para essas empresas, porque para elas tentarem tirar indicadores relevantes agora, vai demorar muito tempo e vai um certo empenho e talvez não chegue na qualidade que precisa. Mas eu vejo que já as empresas mais novas, vamos lá, nos últimos 5 anos, empresas formadas já nos últimos 5 anos, isso já está até enraizado dentro delas, porque com tantas ferramentas de mercado que já... essas ferramentas mesmo que as pessoas vão utilizando, as empresas vão utilizando, o próprio Excel já está mais avançado nessa parte de estruturação, o Google forma e oferece várias ferramentas, já que vai formatando esses dados para que eles gerem informação de uma forma mais concisa. E hoje o mundo já tem mais dados disponíveis para tomada de decisão dessas empresas, mesmo elas nascendo agora, né? A gente já consegue ver tamanho de mercado em um site, a gente consegue ver quanto tempo leva para abrir uma empresa em outro lugar. Já está na cultura, né? E por mais que o cara não tenha talvez um conhecimento mais técnico sobre análise de dados, ele já sabe o que esperar, né? Como tu falou, eu vou num site, entendo que ali me mostra tempo médio de análise de abertura de uma empresa, quantidade de vendas, então ele já entende mais estatisticamente falando as informações que ele precisa se preocupar. Então ele já meio que formata isso para ter essas informações já na mão. Antigamente não se preocupava, né? Vou lá, o vendedor tira o pedido no bloco, lanço de qualquer jeito em algum lugar e depois a gente vê o que dá. E era tratado um por um, assim, né? Acho que não tinha um certo registro das coisas aí. Sig, você tem alguma estatística para nos falar? Na real, é assim, os KPIs é uma coisa que a gente tem ouvido falar há relativamente pouco tempo, mas isso já existe há bastante tempo, né? O Deming já falava que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Essa é uma máxima da administração. E penso que a gente precisa pensar KPI sob o ponto de vista de planejamento, ou seja, a gente precisa primeiro medir como está o desempenho da nossa organização, para depois, em cima dessa medição, a gente setar algumas metas, né? Porque, na verdade, uma coisa está intrinsecamente relacionada com a outra, ou seja, KPI, metas, é planejamento estratégico. Quer dizer, você precisa saber dos teus números para depois você poder tomar decisões. Isso até que eu ia questionar com o Robson, que ele comentou que empresas que têm muitos dados, às vezes pode ficar mais difícil, mas às vezes para métricas também pode melhorar muito, porque tu tem bastante dados para analisar e dizer, cara, na época era feito assim, agora está sendo feito assim, a gente está conseguindo chegar em tal lugar e se a gente conseguir mudar para tal jeito, vamos ver como é que vai ser. Então, às vezes as empresas novas, para terem uma tomada de decisão, elas precisam trabalhar um tempo no escuro para depois conseguir ver se fez certo ou se fez errado. E ali já tem um tempo, né? É que eu acho que assim, muitas empresas começaram a vender informação, vender dados. Então, assim, a quantidade de dados disponível no mercado, por mais que uma empresa comece agora,
existe, entendeu? Então, às vezes, até pouco tempo atrás, agora já tem a Lei Geral de Proteção dos Dados que está tentando moldar isso melhor. Controlar um pouco, né? Controlar um pouco, porque, cara, era fácil para uma empresa comprar a lista telefônica, os números de clientes, conseguir CPFs. Então, essas informações, por mais que uma empresa era nova, quando começou a dar esse boom de todo mundo querer indicadores, performance de venda, então, por mais que a empresa era nova, isso é fácil de conseguir hoje. Estruturado já. Mas assim, né, Binho, se a gente for separar isso, eu acho que a gente tem dados externos e internos, né? Os dados externos, eles são relativamente facilmente alcançáveis. A gente pode buscar isso na internet, ok. Mas o que a gente também está falando aqui é sobre os dados internos. Quer dizer, eventualmente uma empresa nascente, ela ainda não tem dados, mas... Porém, a cultura da organização desses dados precisa acontecer desde o início. Ou seja, você sabe quanto você vendeu no mês passado, por produto, por área, por região, por vendedor? Se você ainda não tem, está mais do que na hora de você começar a registrar isso em alguma coisa, nem que seja numa planilha do Excel, para que aí depois, de um futuro, você consiga compilar esses dados e ver assim, bom, em relação ao ano passado, eu tive um crescimento de tantos %. Mas se você não tiver esse histórico, você não vai conseguir fazer essa relação, entende? E aí é o que eu digo e chamo de dados internos. E o dado aí que eu falei, talvez uma empresa mais antiga não se preocupava com isso, né? Tirava o pedido e lançava em algum lugar e perdia-se essa informação muito fácil. Então, a qualidade desse dado depois eu vou saber assim, quantas vendas eu tive, pensando numa empresa um pouco mais antiga, quantas vendas eu tive o ano passado? Talvez ali alguém não lançou um processo no sistema, alguém não lançou uma cotação. Não tinha regra antigamente, né? De, tu tem que lançar em tal lugar e a partir daquele momento eu sempre vou usar. E aí chega assim, olha, imagina só, eu tive 100 processos embarcados, vamos falar no nosso ramo, né, nossa comércio exterior, eu tive 100 processos embarcados, mas aqui eu só estou registrando 50 cotações. Mas peraí, então o que eu analiso aí? Eu tive 2 embarques por proposta ou... Alguém não lançou metade? Você só registra o que você fechou de negócio ou as propostas de abertura também? Porque isso é um indicador legal, né? Aí que vem, né? São métricas, né? E aí entra nessa escuridão. Então, se hoje você já tem seus processos bem mapeados, aí você consegue trabalhar bem com essa informação, sabe, coerente. Foram realmente 2 embarques por propostas. E isso traz um grande problema, assim, porque às vezes a pessoa que está tomando essa decisão de como vai ser o procedimento para depois ler esses dados, ela não tem na mão o total do que ela precisa, né? E aí eu acho que impacta muito na área da Vanessa lá no final, que é, bom, se eu não sei o que aconteceu de histórico no processo, como eu vou contabilizar Estorno financeiro. isso? Como eu vou, enfim, fazer essa parte? Sim. Voltando um pouquinho, né? A contabilidade de custos, nossa, antiguíssima, né? Uhum. E, na verdade, começou justamente com a necessidade dos industriais, né, que tinham que saber o volume de produção. E precificar até, né, o seu estoque, produto. Isso. Tudo que envolve o custo da produção, ou seja, tudo que eu comprei de mercadoria, mão de obra direta, eu utilizei efetivamente em qual quantidade de produtos. Uhum. Então, o KPI, no meu ponto de vista, ele nasceu a partir dessas necessidades. Ou seja, a gente já tinha tudo isso. Por mais arcaico que fosse, né, a gente não tinha toda essa tecnologia, mas já existia essa necessidade e ela só foi se aperfeiçoando. Aí começamos a registrar esses dados, a começar a ter de onde puxar para somar. Justamente. E... com relação aos processos, é isso. A prestação de serviço, ela não muda muita coisa de uma indústria, né? Uhum. Então, desde a abertura do processo, tudo que foi reconhecido como despesa dele, taxas incorretas num pagamento ou num recebimento, comissões também não incluídas no processo. Quando chega lá para a controladoria, a gente vai verificar o resultado do processo, identificamos que não foi alocado exatamente como deveria ter sido, por exemplo, um pagamento ao armador. Já gera problema. Gera problema. E você que trabalhou com uma área de consultoria também, de auditoria, essa parte é bem sensível, né? Ter os dados organizados, ter essas informações, é relevante isso para uma boa qualidade ou para uma boa análise, né? Com certeza. Desde... avaliação, por exemplo, num processo de auditoria, você avalia geralmente os fornecedores.
Então, eu já preciso ter mapeado, se eu chegar para fazer auditoria, eu preciso mapear, se eu já não tiver pronto uma base de dados, eu preciso mapear quem são os fornecedores, qual o volume de pagamento que eu fiz para cada fornecedor. Para ver onde tem falhas, onde tem acertos, e aí leva um tempo absurdo aí se não tiver um pouco organizado. Né? Eu gostaria só de dividir uma coisa. Dados são algumas coisas, certo? Dados é todos aqueles, aquelas informações que nós temos, que nós registramos em algum lugar, ou que outros registraram e a gente tem acesso e pode utilizá-los. Os KPIs são resultados desses dados, são algoritmos que a gente acaba criando para tomar uma decisão, né? Porque hoje em dia eu acredito que o mundo está vindo mais para o lado de vamos tirar a emoção na parte das decisões e vamos trabalhar com o que é fato, com o que é... A gente pode até definir o que é tendência para o futuro, baseado num comportamento do passado, ainda assim só com fatos, sem as sensações que a gente tem, que podem muitas vezes estar erradas mediante aquilo. Né? É mais fácil a gente perguntar para a pessoa se ela está feliz ou triste do que entender o que a gente acha que ela está fazendo, porque ela está com a cara ou feia ou, enfim, feliz. Eu acho que o mundo levou para isso, e os dados e os KPIs são importantes em ambos os... Deixa eu até te ajudar um pouco nessa definição, porque assim, o KPI, na verdade, é aquilo que você quer medir enquanto gestão. Né? É isso aí. Se você estiver no meio ou no topo da pirâmide, se você é tático ou você é estratégico, você tem coisas que você quer medir, você deseja medir. Vamos pegar um exemplo prático, assim, turnover. Turnover, que é a quantidade o giro que tem dentro da minha empresa, né? A quantidade de demissões versus a quantidade de contratações. Beleza. Isso é um indicador que você quer medir, mas isso não é efetivamente o dado. Quem vai te dar essa informação são os dados que você tem na tua base. Então, por exemplo, esse KPI chamado turnover é o que a gente chama de variável dependente. Ela depende de outras para poder existir. Ela não é um número que está na tua base, né? Você precisa, para constituir ela, por exemplo, até peguei uma notinha aqui, ó, por exemplo, o número de demissões menos o número de admissões, isso tudo dividido por 12, você tem uma média do turnover, ou seja, o turnover médio da tua empresa. Isso é um KPI. Mas veja, mais uma vez, esse turnover, que é o KPI que você está analisando, ele depende de outras variáveis. E essas variáveis, portanto, vêm da tua base de dados. Resumidamente, a gente precisa ter essas informações na nossa base. Você precisa ter contabilizadas quantas demissões você teve e quantas admissões no mês para você saber o turnover. Então, eu acho que essa é a distância entre o KPI e dado. O dado é que, na verdade, ele vai alimentar o KPI. Isso aí. Show de bola. E a parte da importância desses KPIs trazendo para a área de comércio exterior. Que KPIs vocês acham que são importantes e o porquê? Desde de uma empresa até algum setor específico e tal. O que vocês acham assim? Vamos dando alguns exemplos para o nosso ouvinte ele começar a entender o quão relevante é cada um daqueles números que às vezes a empresa apresenta para o seu colaborador e talvez não faça tanto sentido nesse momento aí a importância deles. Quem quer começar aí? Diretamente no comércio exterior, né, que é o meu dia a dia, vamos dizer assim, os KPIs são extremamente importantes. A gente teve várias reuniões, várias análises de dados para poder chegar numa métrica, para poder dizer, cara, isso aqui é onde a gente quer chegar, analisando isso aqui a gente tem esse número, então para a gente chegar em tal lugar precisamos aumentar em X%. Então a gente tem que analisar realmente os dados que são inseridos, como a gente quiser, dependendo da leitura que a diretoria tem, que tu tem, até o próprio funcionário pode te passar alguns insights, mas é aonde a empresa quer chegar. Então, tu pega tudo aquilo ali, analisa tudo e diz, para chegar aqui a gente tem que analisar o mercado X, o mercado Y, a gente tem que olhar aonde eu estou competitivo, onde é que eu não estou. Então, origens, destino, cara, é uma imensidão de coisas que vocês podem levantar a lebre e começar a analisar. Aí depende da empresa, né? Conhecer bem meu tamanho para saber até onde eu posso chegar, né? Conhecer bem meu caminhão para saber até onde eu posso levar essa Isso, carga. tem que ser coisa realista, né? Querendo ou não, a gente pensar numa métrica só que seja intangível, tu não vai atingir 1, 2, 3 meses e vai ficar frustrado, tua equipe toda frustrada. Então tem que ser algo tangível, não muito fácil, não muito difícil, mas que a pessoa tenha a vontade de acordar e dizer, eu vou lá, eu vou bater essa meta. E não de chegar para mas na prática, assim, no dia a dia, você chega a medir na granularidade, bonita essa palavra, né? Granularidade. Peraí só um pouquinho, o Google aqui. O Google. Você chega a medir, assim, por exemplo, a quantidade de visitas, ligações que um vendedor está fazendo para depois chegar em quantas propostas abriu e depois chegar lá no fechamento, eventualmente, você chega a medir isso? No dia a dia, não, mas quando a gente definiu as metas, quando a gente vai definir as metas anuais, semestrais, isso sim, a gente tem que olhar
quantas visitas foram feitas, se as pessoas bateram as metas e conseguiram, com a X visitas ou com X cotações, conseguiram bater a meta de faturamento, a meta de fechamento, e assim vai. Legal. A gente vai olhando uma de cada vez até chegar no final, assim. Até porque eu acho que pensando em empresas de comércio exterior, como é um mercado muito amplo, né? A cadeia que pode atender, eu acho que as empresas hoje que se não fazem essa análise prévia, nem que seja anual, para poder estabelecer suas metas de venda, de ação De comercial. operação. Isso. Eu acho que vira uma metralhadora giratória, assim, né, cara? Tira por qualquer canto, porque alguma coisa vai atirar, só que aí você não é efetivo em nada. É que eu acho que chega num ponto que a empresa, na verdade não chega num ponto, qualquer empresa ela tem que saber o que ela quer. Naquele espaço de tempo, no ano, no dia, na semana, e depois desconstruir até chegar nas atividades que ela vai fazer, né? Então, Marlon, mas como é que lida com isso no mercado que, assim, o cara te liga amanhã para embarcar depois da manhã e chegar daqui a 3 dias? Então, mas pelo menos alguns objetivos você tem que ter, né, na minha opinião. Por exemplo, assim, eu quero que a minha empresa chegue, é importante para mim como empresa me posicionar aqui, ó, eu quero ter este volume, eu quero ter este faturamento, e a partir daí eu tenho que ver o quão interessante é essa ligação para os meus objetivos ou não, e o esforço que eu vou fazer. Como o Robson falou, e que eu concordo, é assim, uma empresa sem esse norte, que é começar assim, o que eu quero para este ano ou para este dia e tal, e desconstruir isso em alguns KPIs, para depois chegar nesse resultado, ela vai acabar tendo um esforço absurdo de tentar fazer tudo. Tá, mas mais uma vez, vamos voltar. Você aí tá falando de planejamento, você tá sentando de manhã e planejando como vai ser teu dia. E no cara que tá apagando fogo e vem bomba toda hora, ele consegue se planejar? Consegue ainda fazer isso? Ele vai ter que ter uma outra habilidade, que é a priorização, né? Ah, tem que entender bom. o que ele na tem verdade, a gente já tem um podcast que fala sobre isso. Exato, a gente tem. Tu tá tentando fazer um xalalá? Não, Não, tá é só tentando? meu- E é do Teus e Tons, o podcast, só pra... Isso eu queria até puxar também, assim, porque principalmente no comércio exterior, as coisas mudam muito rápido. Então, se a empresa não tem essa cultura de mudança, por exemplo, veio um coronavírus agora e tu achar que tu vai conseguir Quebra com as bater pernas. todas as metas que tu planejou do ano por causa ou do mês, na semana, não vai conseguir essas visitas. não boa, e pode aí, ter como é que visitas. lida com isso? Flexibilidade. Flexibilidade, Não tem principalmente outro a empresa tem que saber o que ela quer. Lógico, ela quer continuar ganhando dinheiro, ela quer continuar tendo todas as visitas feitas, tendo tudo, mas só que entendendo o mercado que não está sendo feito. Bem nesse momento que a controladoria quer pedir demissão, porque nesse momento difícil todo o orçamento tem que ser revisado, né? Então as receitas mudam, as despesas mudam, e aí você tem que também pensar em novas metas, né? É isso aí. Novos indicadores. Mas não vamos trazer aqui pro nosso ouvinte uma angústia achando que ele tem que controlar tudo, né? Você tem que saber o seu tamanho, o que é de fato importante para você. Às vezes, para quem está começando, 2 ou 3 indicadores são suficientes. Às vezes, para uma empresa grande é um pouco mais. E é uma construção que eu acho que ela segue, assim. Acho que ela Nós nunca começamos acaba. isso há 6 anos atrás Exato. e estamos ainda patinando em várias coisas. E alguns que já foram importantes já não são mais, porque eles viraram base para outros, e alguns dados que a gente controlava não são mais, outros entram hoje, então não tem um histórico para trás, e a gente tem que acabar lidando com essa situação, tendo que analisar de fato o que é importante e prioritário para a empresa ou Naquele momento. naquele momento. E aí é onde entra a grande importância de dados e KPIs. Assim, a gente tem que estar atento a isso sempre. Tem dias que a taxa de dólar varia tanto que pode mudar a atuação, né? Então, assim, de ontem à noite que eu vi que a taxa era R$5 e agora está R$5,20, pode ser um impacto muito grande para a minha empresa. Então, com esse dado, eu posso mudar a minha decisão de como vai ser o meu dia hoje. E aquele lance de você mudar com o barco andando, né? Porque eventualmente você está medindo alguma coisa e daqui a pouco você diz, cara, isso não faz sentido mais para mim, beleza? Bola para frente, vamos mudar o planejamento, entendeu? Eu acho Tem que trabalhar o desapego nessa hora, né? Desapego, Porque a gente claro. acaba levando, às vezes, um bom tempo para construir, e quando tem pronto esse indicador e a gente vai começar a usar, a gente vê que o que a gente queria não era bem isso, era outro, e assim vai, e aí vai Beleza. conversando com os setores, vai tomando decisões, a tua empresa ou o teu trabalho ou a tua carreira vai seguindo para algum lado, e aí você vê que era aquilo que você queria ou não, e vai tendo que guiar aí. Eu acho que o trabalho de capitanear sua empresa, sua vida, sua carreira, ele é diário e constante, ele tem que ser um hábito, né? E esses dados, esses KPIs ou KPIs, Binho, desculpa, eles têm que
que fazer parte do teu dia a dia aí como um hábito mesmo. Enfim. A gente tem alguma forma aí de interpretar esses dados, cara? A gente tem uma pergunta aqui da nossa querida Liz, dizendo assim: qual a melhor forma de interpretar KPIs para tomadas de decisão? A gente consegue cada um dar um exemplo, assim, diz um KPI e o que interpretou e o que mudou no seu dia? Bacana, começa aí. Tu analisa aí performance de cotações, tu analisa número de ligações, tu analisa o que... Eu acho que principalmente agora, em tempos de corona e vírus e tudo mais, a gente tem que estar muito ligado o dia inteiro e principalmente do lado da diretoria ou do lado da empresa mesmo, sabe? Tentando entender e mostrar para eles, através de números, o que a gente faz e não faz. Então, assim, principalmente agora que as visitas estão canceladas, por exemplo, a gente tem que estar de olho. Cara, mas e se a gente fizer um pré-venda de e-mail? E se a gente fizer olhar onde é que nós somos bons, por exemplo? Qual a origem que a gente é muito competitivo? Vamos focar, então, muda o foco em vez de tentar tudo para lá, vamos para a exportação. A gente sabe que na exportação, agora com a alta do dólar, pode melhorar. Então, assim, esse é um exemplo, por exemplo, né, da gente pegar uma empresa virada, bastante importação, mas só que, peraí, a exportação tá bombando, e se a gente mudar? E se tentar? Sim. Então tem que ter... Você está falando, na verdade, de alimentação do KPI, né? Ele não está vindo por uma ligação, mas não está vindo por uma visita, mas está vindo por uma ligação. O Arlon mencionou esse ponto de vista de enxergar um indicador, e os indicadores do financeiro, por exemplo, né, da contabilidade, seria justamente isso. Então, a gente tem lá um índice de liquidez. Um é favorável, abaixo de um não, e acima de um, ótimo, né? Ou se der um, é nulo, entendeu? A gente tem várias possibilidades de comparar um indicador dessa maneira. Bacana. Sobre esse ponto de vista, eu acho que a gente tem até algumas experiências práticas aí de utilizar dashboards, né? Para quem não conhece, é uma área de visualização onde você coloca no formato de gráficos os números dos KPIs que você quer ver, observar, né? E uma das formas que a gente utiliza é o velocímetro, que tem aquele ponteirinho lá, que ele vai indo de 0 a 100. Tipo um painel de um carro. Tipo um painel de um carro. E, normalmente, esses painéis eles são feitos com 3 cores. Ele está no verde, amarelo e vermelho. E fazendo alguns testes aí, vida fora, a gente percebeu que se um KPI está muito tempo no verde, isso não te dá aquela segurança de que você está atingindo a meta. Então, o que a gente acabou fazendo na prática, né? Isso aí é uma dica e truque. A gente acabou colocando, além do verde, mais uma corzinha lá qualquer, quem sabe um azul. E que a gente consegue identificar através desse ponteiro, se ele fica muito tempo no azul, que tem alguma coisa errada. Ou seja, se ele passou do verde, da meta, e ficou muito tempo no azul, quer dizer que a gente quantificou a meta lá atrás errada. Se ele ficou muito tempo no vermelho, também a nossa meta precisa ser revista. O correto é ele estar sempre entre amarelo e verde, né? Ele tem que ficar ali naquele meio tem que tempo. tomar cuidado para não se enganar também, né? Ficar dizendo, vamos diminuir a meta só para ficar no verde. Né? Só para a gente ficar, estamos ganhando. Não, mas isso aí não dá, né? Se tá muito tempo no azul, a meta tá muito fácil, tá muito tempo no vermelho, a meta tá muito difícil, e ela tem que ser revista no mínimo a cada 3 meses, assim, uma média de revisão de meta, né? Então, passou 3 meses seguidos, tá no azul, revisa que tem coisa errada. 3 meses no vermelho, revisa que tem coisa errada. A gente tem lá na Royal Cargo um tipo de KPI, um tipo de métrica que a gente acaba vendo que facilita bastante a tomada de decisão. Um dos exemplos é a parte de cancelamentos de processos. A gente comemora muito quando consegue um novo negócio, traz esse negócio para casa e tem que começar a trabalhar nesse negócio para embarcar aquela carga, ou enfim, nesse transporte internacional aí que a gente está agenciando. Nesse momento, existem algumas vezes que nós perdemos esse agenciamento antes de embarcar. A gente conseguiu o negócio, mas por alguma ineficiência, por algum problema específico, seja entre o importador e o exportador, alguma coisa acontece e eu perco esse negócio. E hoje a gente mensura quantos % de negócios nós perdemos em frente a quantos a gente abriu. E a gente conseguiu botar uma métrica. Eu quero que o meu cancelamento, minha taxa de cancelamento só chegue até 5%. 5% é o que eu entendo que é coisas atípicas, coisas fora do meu controle, como, por exemplo, um problema de negociação entre um importador e exportador, um cancelamento do pedido por causa do coronavírus, coisas que estão fora do meu controle. Se passar de 5%, eu entendo que eu tenho um problema e eu quero daí começar a trazer quais motivos foram esse cancelamento. Então eu comecei a metrificar isso e comecei a ver o que é o problema que é da Royal
e o que é um problema que é do mercado. Eu acho que isso é um exemplo fantástico, porque você está olhando um número. Se esse número está ok, você não vai investigar. É isso aí. Agora, se esse número está errado, está muito abaixo daquilo que você esperava, como a Vanessa comentou agora há pouco, aí você vai investigar. Tá, quais são os motivos? Aí, através dos motivos, você pode tomar alguma ação. Mas, mais uma vez, se você não tivesse esse número, se você não tivesse os motivos, não tivesse alguém registrando lá na ponta, você não ia conseguir tomar toda a decisão. E talvez chegue num ponto que vamos dizer que, simbolicamente, o nosso número seja 5% acima disso, eu não estou feliz. Se eu não mensuro isso, se o meu número tivesse em 15%, eu não estou mensurando, mas eu estou fechando novos embarques, eu só comemoro e acho que está tudo bem. Porque eu fechei novos embarques e comemoro vamos chamar aquele ponto do dado, que é assim, a data de fechamento, mas nem sempre a data de fechamento vai me gerar o resultado que eu quero, que é, no final, faturar e, enfim, transportar essa mercadoria. E aqui você traz um ponto bem importante, né? Não se existe, na Royal eu aceito 5% de cancelamento, né? Isso é fictício, lógico, mas não existe uma meta 100%, né? Você não consegue dizer, não, eu não aceito cancelamento nenhum processo. Cara, tem cenários que vão fugir das tuas mãos. Seja um mau tempo, uma barra fechada, um voo cancelado e não vão depender de você. É isso aí. Então, com isso, eu acho que você acaba mensurando o teu nível de efetividade e o caminho que você vai ter até chegar no seu objetivo final. Nós temos um objetivo que é, vamos dizer, ter mais negócios e menos esforço. Então, quando eu tenho mais taxa de cancelamento, eu vou ter que fazer mais esforço para trazer aqueles embarques novamente. Então, talvez não seja a efetividade que eu quero para dentro da minha empresa. Então, eu acho que, baseado nesse exemplo, você consegue começar a entender o quanto o KPI acaba, ou KPI, Binho, desculpa de novo, ele acaba trazendo um tipo de tomada de decisão diferente, ou uma visualização, um tipo de estratégia diferente para o teu negócio. A gente tem algum exemplo que pode trazer para o pessoal, assim, que tipo de análise que ele poderia fazer, ele com ele mesmo, se a empresa não disponibilizar? Vocês têm alguma ideia do que ele podia fazer, alguma dica assim, para esse cara começar esse movimento dentro das empresas? Nem que sejam as mais tradicionais, que de repente não querem mexer com isso ainda? Eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Quando eu comecei... Lá atrás eu comecei a analisar o meu dia a dia, eu não analisava pela empresa, porque alguma coisa estava errado. Eu trabalhava até 8h30 da noite e eram os mesmos clientes e eu digo, cara, não pode. E não dava mais embarque. Daí eu comecei a quantificar numa planilha de Excel e ver que, cara, tá aqui, ó, eu tô trabalhando mais porque o cliente aumentou em 30% a quantidade de cotação, aumentou em X% a quantidade de revisão. Então, assim, é por isso que eu tô trabalhando mais. Tu quer me dar uma outra atividade? Tu quer me dar uma ferramenta que eu consiga fazer? Então, eu acredito que isso depende muito da pessoa querer. Às vezes ela pode não saber fazer uma tabela dinâmica, mas ela chama alguém do lado ou chama um líder. Ou ver um próprio vídeo do YouTube, né? Tem, acho que, bastante disponibilização online aí de material. E às vezes nem precisa ser uma coisa muito complexa, né? Acho que o fato consiste no registro, em você registrar o que você está fazendo. Você acabou de fazer uma realidade de, assim, 80% da população. Cara, eu trabalho o dia inteiro, mas parece que não rende, né? Porque, quem sabe, você não está anotando. E uma das perguntas que pode vir é assim, cara, mas eu não quero ficar anotando tudo que eu faço. Porém, depois, ao longo do tempo, você vai ver o quão rico é você ter anotado isso, porque daí você pode mostrar para as pessoas, tá aqui, ó, trabalhei tanto e deu esse resultado, bom. E aí senta com as pessoas olhando aqueles dados e diz, vamos tomar uma decisão, vamos tirar essas tarefas aqui, essas ligações que você está fazendo, porque não está dando retorno mesmo. Enfim, aí poder tomar decisão, mas em cima de dados, e não de reclamação do tipo, trabalhei bastante, mas não rendeu o meu dia. Tá, e aí? E eu acho que muito também da análise do dado não termina na análise. Tu tem que agir. Demorei um pouco para entender isso, que eu tirava bastante relatório, eu sabia o porquê, mas só que eu não agia. Eu achava que dependia do coordenador, da diretoria, eles tirarem o trabalho de mim. Até que um dia eu peguei e falei, não, tá aqui, eu estou fazendo assim, eu vou começar a fazer assado. Mostrei por números que daí, realmente, então precisa contratar mais um. É isso, contrataram mais um. Mas só que depende da pessoa de agir, não esperar os outros, agora vai aí, tira, depois me mostra, depois demora. Então é mais assim. E na controladoria a gente usa muito, né? Esse é um ponto importante. Se todo mundo estabelecesse, né, vamos pensar assim, um KPI individual, pessoal, para justamente ter melhoria nos processos dentro da própria empresa mesmo, do trabalho, isso seria uma grande vantagem, não só para a empresa, mas o próprio colaborador, né,
o papel dele dentro da organização. Essa é a dica que eu sempre dou quando eu vou orientar alguém. Está tendo problemas com o departamento ou até mesmo com um outro colega do mesmo departamento, faça a medição das informações que você recebeu inconsistentes ou erradas, etc. Mensura. Se não mensurar, se não for realista, a gente não vai conseguir estabelecer uma meta verdadeira, né? Uma meta que realmente represente aquilo lá, as dificuldades, ou então o potencial de atingir os... Vai acabar sendo... Ela soltou um... Gostei. Vai acabar sempre sendo uma reclamação, né? E não uma ação. Justamente. Cara, você tem toda a informação ali. Você está trabalhando com o negócio. Você tem números. Você tem colegas ali do lado. Você sabe como é o processo. Mede isso. O teu fornecedor, por exemplo, não está te entregando no prazo... Cara, você é a pessoa certa para saber e para chegar na diretoria, para chegar na gerência e falar: não dá mais, esse fornecedor não dá mais, não tem condições. Ele está fora do nosso quadro de... Padrão, isso. Chegar com fatos e dados é muito mais efetivo do que reclamar pela reclamação, né? Olha, esse fornecedor não dá mais, toda a vida ele atrasa, mas toda a vida quanto? Mas a gente acaba tirando o sentimento, que é isso, né? Assim, então, às vezes, vamos usar um exemplo prático. O dono da empresa é muito amigo de um fornecedor, de vida pessoal, etc., e manda a empresa utilizá-lo. Daí, no dia a dia, o colaborador que tem que usar aquele fornecedor está tendo muitos problemas. Então, ele vai para o diretor e fala: cara, não está dando certo, esse cara não entrega no prazo, etc. Ah, cara, fala com ele, eu vou falar com ele e vamos continuar com ele porque ele é meu amigo. Ok. Agora, se o colaborador que está se incomodando traz para o diretor da empresa alguma coisa assim... Cara, 98% dos processos que a gente fechou com o cara deram problema. A média de atraso é 4 dias e nananã. Você acha que o diretor daria a mesma resposta? Não. Eu acho que não, entende? Eu acho que ele mudaria o ponto de dizer assim: sério, vamos apresentar para esse cara e vamos achar então outra saída, vamos ver se... Entende? Eu acho que dariam outras ações, assim. Então, essa importância de você ser um pouco intraempreendedor e entender que quando você tem algumas situações e você é o dono do dado, você que está imputando aquele dado e colocando esse dado dentro do sistema ou alguma coisa, você já consegue mensurar ali. Bom, gente, voltando agora para a parte de ferramentas, a gente quer trazer para vocês algumas indicações. Aqui nós temos pessoas de vários setores, eu acho que a gente tem exemplos diferentes aí do que a gente pode utilizar. Quero começar com o Ricardo Nardes, doutor bacana, vou chamar assim. Isso. Então, parte de ferramentas, vamos lá. Ferramentas. Hoje eu acho que uma das mais utilizadas é o BI, que a gente tem principalmente para o comércio exterior, né? Então, ali a gente tem bastante informação chega até a assustar um pouco às vezes quando a gente liga para um cliente dizendo: que eu vi que tu tem embarque de tal lugar, para tal, o teu volume é tanto. Então, acho que ali é uma boa ferramenta que o pessoal, quem se interessar, pode pesquisar aí. Ótimo, vamos lá, Vanessa. Eu também acho que é o BI, o Dash, porque quem não tem um ERP, carinhoso, por exemplo... Dash, carinhoso. Quem não tem um sistema ERP, né, que é integrado, fica bem mais difícil de consolidar todas as informações. Eu acho que é a mais usual mesmo e simples, né? Mas hoje, se a pessoa vai procurar essa ferramenta, é o quê? O que a gente tem disponível no mercado aí? Um Power BI que a gente utiliza hoje? O que mais aí? Você sabe mais algum que a gente tem, não? ClickView é uma boa ferramenta, só que ela é um pouco mais cara. Se você pegar aí para 5 usuários, eu tô chutando, tá? Mas em torno de uns 30 mangos, assim, 30 mil. Não acredite nisso, porque a cotação de hoje, né? Dia tal, né? E é um chute, né? E é um aproximado mesmo. Mas o Power BI, me atravessando um pouco aí, é hoje uma boa ferramenta. Você vai pagar $9,90, é isso, né, Binho, por usuário. Exatamente. E, claro, você tem uma versão free que você pode usar aí para um usuário, para você fazer suas brincadeiras, vamos chamar assim. E ele é muito simples, porque ele é da família do Office, assim, Windows, Word, Excel, né? E você encontra bastante material, tutorial na internet para você poder realmente, efetivamente brincar com esses dados aí. E é engraçado que
esta análise ou esta ferramenta, por exemplo, o Power BI, ele acabou trazendo um novo tipo de emprego para as pessoas, né? Porque agora a gente tem analistas de dados ou, enfim, criadores de dashboards, etc., focados em Power BI, aquele cara que é especialista naquela ferramenta. Eu vou apanhar aqui dos meus amigos, mas não podemos esquecer do Excel, né? É isso aí, cara. E querendo ou não, certeza. começou tudo, que foi... Pô, a gente pode botar gráficos e tudo mais lá, Eu tenho então... Mas uma coisa que o Excel trouxe que eu acho incrível é esse formato de colunas e linhas, né? Não sei se foi o Excel que fez, ou enfim, isso já vem de antes e tal, mas Foi da família dele. como hoje a gente não consegue mais viver sem colunas e linhas, entende? O formato colunas e linhas, ele está por trás de toda a base de dados que a gente utiliza. Na contabilidade, a análise vertical, por exemplo, ela demonstra a representatividade. E na análise horizontal, ela representa um estudo de tendência. Entendi. Ou Então, seja, né, é bem essencial essa análise vertical e horizontal. muito E legal. voltando a falar um pouquinho de ferramentas, assim, então, para quem é o básico, não tem nada ainda, ou né, tem o Excel, que tem o seu custo de aquisição ali junto com as ferramentas Office, né, que tá, em tese seria o mais em conta. O próprio Google tem o Google Sheets, né, as planilhas lá, até você transformando, lançando várias informações na parte inferior da tela, até a data de hoje, tem um campinho que ele cria. Não sabendo que dia é hoje, né? Que eu adoro isso. Até a data de hoje, Fechou. que eu lembro. Aham. Tem no campo, num cantinho da tela lá, tem um botão chamado Explorar. Inclusive, ele já tenta montar vários insights para você com os dados que estão na tela. Alguns podem não ser nem relevantes, porque o Google está criando para ti algumas ideias. Mas alguns podem ser até interessantes. Não tinha pensado em olhar esses números dessa forma. O Excel Online tem isso também. Então, as ferramentas mesmo já estão, por mais que free, então se você tem uma conta no Hotmail, né, pensar no grátis, Google e Hotmail ou ferramentas assim, essas ferramentas já tem esse tabular lá e já tem essa funçãozinha Insights. O Google lançou também o Data Studio, né, que é na verdade o BI livre e que você pode utilizar também conectado com as planilhas Google Sheets, né, Bion? Isso. Então a gente já indicou aqui para eles algumas ferramentas de BI mesmo, de Business Intelligence, que são Power BI, que é o mais em conta, ClickView e Tableau. A gente já falou do Excel, né? E eu agora vou sugerir mais uma aqui, que é o papel e a caneta, e começa a anotar o que tu está fazendo. Calcula. Ele ainda funciona. Regrinha de 3, né? Regrinha de 3, o que a gente entende é que não só a ferramenta que tu vai trabalhar o dado, como o dado em si é uma ótima ferramenta, né? Você ter este dado já se transforma em uma ferramenta para você utilizar aí na maioria dos seus casos. Fala aí, Sig. Agora, eu acho que uma pergunta que é recorrente para muitos empresários. O cara está chegando agora. E aí, como é que eu vou definir meus KPIs? Por onde eu começo? Então, eu tenho algumas sugestões. E uma delas é extremamente simples. A gente já tinha comentado também aqui sobre a matriz SWOT. E que é extremamente batida até na faculdade. A gente já ouviu falar muito sobre isso. Que é a matriz de FOFA, também conhecido como FOFA. Em português, né? Fofa. Eu gostei. KPI, fofa. Sim, forças, fraquezas e ameaças. Se você colocar numa matriz SWOT todos os pontos em que você é bom, que você tem uma ameaça externa, etc., esses pontos podem virar KPIs. Então, se, por exemplo, você colocar lá Aprendeu? Oportunidades, né? dentro de força, por exemplo, você colocou que você tem um produto de alta qualidade. Esse pode ser o teu KPI. Como é que você vai medir ele? Bom, daí é outra conversa, mas você já tem o KPI na mão. Então, você pode começar com a matriz SWOT. Essa é uma dica extremamente, assim, para quem está começando agora, sem querer complicar muito as coisas. Agora, se você já tem uma caminhada, a tua empresa de médio a grande porte, você já precisa de um planejamento estratégico. Aí eu já sugiro uma ferramenta para planejamento estratégico como o BSC. E ele é todo fundamentado em KPIs. Até o nome sugere Business Scorecard. Quer dizer, você vai trabalhar com pequenos cards, que são esses KPIs. Eles se dividem basicamente em 4 níveis e que você vai analisar exatamente todos os tópicos que tem dentro da tua empresa, interna ou externamente. Então, por exemplo, você pode, de baixo para cima, né, trabalhar com aprendizagem e inovação. Depois, a análise interna, que são os teus processos internos. Depois, são os KPIs de cliente, de venda, etc. E, por último, financeiro, que é o topozinho lá da pirâmide, que é onde a gente quer chegar, que é ganhar dinheiro. Então, se você utilizar uma metodologia como essa, ele já tem lá de padrão alguns indicadores que você pode utilizar. E você pode fazer isso tanto utilizando materiais que você vai encontrar na internet, muito facilmente, uma consultoria que pode te ajudar nisso, que é o que a gente realmente recomenda nesses casos por causa da complexidade, e até alguns softwares. Tem um software que eu encontrei, eu achei muito bacana, que se chama Scopy, SCOPI.
ele já implementa o Business Scorecard dentro dele, é uma plataforma muito utilizada por várias empresas. Você paga uma assinatura, eu acabei não vendo os valores antes de vir para cá, mas você pode assinar, coloca os teus KPIs lá dentro e já começa a usar, entendeu? Já está pronto o BSC, claro que você precisa modelar conforme o teu negócio, mas já está pronto um BSC lá dentro. Então, eu acho que essas podem ser algumas dicas de por onde começar. Tipo, eu não sei qual é o KPI eu começo a analisar na minha empresa. Então, começa uma matriz SWOT, por exemplo. Ótimo. E para você, colaborador, né, se você quer saber por onde começar, você tem um hall de atividades para fazer. Eu acho que você pode começar mensurando essas atividades, vendo quantas você fez no dia, no outro, e começar já a entender como está indo o teu desempenho aí. Em tempos modernos, até o WhatsApp, né, Arlon? A gente pode, por exemplo, dentro de um sistema, tu não tem como botar que eu estava no WhatsApp, mas só que tu pode anotar em um canto ali no Excel, WhatsApp 25 minutos. No final de uma semana, tu vê que, tá aqui, cara, eu fico atendendo clientes no WhatsApp por X tempo. Então, isso também acaba sendo uma análise de dados e tu pode botar como KPI, sim, porque em tempos modernos essas vendas também são até mais eficazes do que tu ir lá, marcar uma visita, a pessoa nem te atender e às vezes tá ali no WhatsApp já fazendo acontecer, né? Relacionamento, né? Queria agradecer vocês pela presença, muito obrigado aí por ter participado, valeu, abraço, falou! Valeu, gente, um abraço! Valeu, uhul. Tchau. Tchau.